olá pessoal de casa, mais uma vez aqui no Motivando Você. Já estamos tomando uma cor melhor, né? As pessoas, os e-mails estão chegando. Então, Fabiana, qual é o nosso e-mail? O nosso e-mail é oscar@bhnews.tv.br. Você que está em casa, mande seu e-mail para a gente vai te ajudar, vai te motivar, vamos falar do seu caso. Igual o seu, tenho certeza que tem vários que a gente também pode falar, né? Essa semana a gente está falando sobre dependência familiar, semana que vem a gente vai falar sobre autoestima. Então, manda pra gente que a gente vai conversar aqui. Oscar, programa passado, né, a gente já falou do caso da Sueli, já falamos do número 1 e 2, mas todo mundo não para de perguntar esse negócio de mudança, né? Mudar a data, mudar o número da casa, mudar o número do apartamento. Como que funciona isso? Então, Fabiana, a numerologia, nós temos, por isso que eu falo sempre que temos que separar as questões. Uma coisa é o autoconhecimento, você ter a informação dos seus números para entender o que acontece na sua vida. Que você aceite aquela proposta que está escrita, né? Porque a numerologia é uma revelação escrita, é a força do seu nome dividido nas 3 forças que são o nome Fabiana, o nome completo, que na mulher muda quando ela se casa, aí temos uma mudança, que é involuntária. Então muita gente fala, Oscar, eu estou fazendo hoje, essa semana um mapa de uma pessoa que casou, não quer incorporar o nome do marido, o marido está cobrando dela, mas se ela mudar, ela vai virar 2, que é aquela questão da dependência das meninas, né, da Fernanda, né? Isso. Exatamente, porque é muito nome, é muita história, são questões muito pessoais. Então, a mudança, ela acontece a partir do momento que eu tomo consciência do que está me incomodando. Muita gente não sabe o que está incomodando ela. Então, a confecção desse estudo, né? Só que você está indo muito rápido. Não, mas é porque todo mundo pergunta, né? Sim. Acho que é o que é mais, né? Todo mundo mais quer saber na numerologia. Então, é só pra gente dar uma pincelada e esclarecer isso, que a gente vai chegar lá no detalhe, mas só porque todo mundo tem esse questionamento, né? Então, exatamente. Então, se vocês aprenderam bem o valor das letras, que a gente já passou e que vamos seguir passando, nós temos que aprender o valor dos números. Então, as mudanças, elas vão acontecer a partir da descoberta desses 3 números. Então, nós falamos do número 1, repito, independência, eu posso, eu consigo, autoridade, início das coisas, lado negativo, onipotência e arrogância. Número 2, colaboração, união, é o feminino, é ajudar ao outro, é o número da dependência, da união do outro, o lado negativo da dependência. Número 3. 3, caderninho, você tá em casa, sempre, eu falo sempre, pega o caderninho, depois a gente vai mostrar o quadrinho de novo para quem perdeu, para vocês saberem achar o seu número, e vamos às características do número 3, positivas e negativas. Então, por isso que eu falei que é importante que vocês entendam, você, Fabiana, e você que está em casa, que os números são energias vibracionais, que eu posso aplicar onde eu quiser, no nome, no telefone, no número da casa, e ele vai me dar essa leitura. Só esse é o conteúdo. Então, o número 3 é um triângulo. É a trilogia, Pai, Filho e Espírito Santo. É espiritualidade, criatividade, expansão. O número 3 já vem para fazer grupo. Já o 1 já deixou de ser único, já não é mais o único. O 2 começa a ter 2 lados para poder ajudar, e o 3 ele vem para alegrar o ambiente, ele é uma energia muito expansiva, muito comunicativa, e essa pessoa vive sempre querendo ajudar a todos, ele é que vem para movimentar as coisas. Então, o lado negativo do número 3 é a dispersão, querer abraçar o mundo, que é o caso da Camila. É pouco, tudo é pouco para ela. Você lembra da Camila de Florianópolis? Que tinha um problema muito sério, porque então ela tem o número 3. E o número 3 é uma mão de ida única. Eu falo que as pessoas que têm o número 3 não param, estão sempre em atividade, estão sempre pensando, é muito intelectual, é muito hiperativo. Então, tomar consciência disso vai fazer com que ela comece a pensar diferente. Se você nasceu no dia 3, porque uma coisa é nascer no dia 3
E outra coisa é fazer, sabe, que é o destino, que é a soma da data de nascimento, que no total poderia dar 30, por exemplo. E qual é a diferença de nascer no dia 3 e somar a data de nascimento e dar o número 3? Exatamente. Quem nasceu no número 3 tem a característica do número 3. Ela tem um comportamento expansivo, comunicativo, sociável, carismático, que leva a luz para onde vai, que quer mexer nas coisas. Ter no destino 3 é isso que ela tem que alcançar. Ela tem que alcançar o brilho, ela tem que alcançar se comunicar com as pessoas. Porém, se tem o número 1, número 2, porque aí nós vamos fazer a inter-relação. Então, como nós estamos no início, lá na frente as pessoas vão me perguntar, Oscar, eu descobri, eu tenho 3 números. Então, nós vamos buscar a compatibilidade desses 3 números. Por isso que eu quero ir aos poucos. É uma novela, né? Tem que ir acompanhando, porque senão você se perde. Todo dia vai ter que ligar a televisão no horário aí para acompanhar a gente, porque senão você vai ficar meio perdida. E aí nós vamos te orientar novamente, falar, então nós vamos repetir, aqui estão as letras, vão nos acompanhar sempre, porque a nossa ferramenta é isso daqui. Para baixo um pouquinho. Aí, é isso daqui. Essa é a nossa ferramenta e o valor dos números. Tá entendendo? Então, nós vamos falar do número 3, certo? Certo. Então, as pessoas que têm no nome o número 3 são as pessoas que têm esse espírito de comunicação, de criatividade e tal. Normalmente, essas pessoas, no seu comportamento, elas abraçam todo mundo, elas são pessoas que querem resolver a situação de todo mundo. São aquelas pessoas que criam um mundo paralelo, sabe? Você deve conhecer, todo mundo quando a gente fala, eu identifico os números, eu falo, eu tenho uma amiga que é assim, aquela pessoa que está sempre enchendo o ambiente, que comenta, que fala, que traz informação para o grupo, certo? E aí o que acontece? Aí entram os interrelacionamentos entre os números. Imagina que tem um 3, que é expansivo, e tem um número 7, que é introspectivo, que nós vamos chegar no número 7. Sim. Então, o que acontece? Aí entra o que seria o comportamento grupal. E lembra-se que eu falei, o número 1, ele não está nem aí com nada, ele está lá, está vendo tudo, está tranquilo. Onipotente, Onipotente, né? Ele que está. O 2, que está querendo encontrar alguém para conversar, para se sentir confortável. Está vendo como que os números começam a ter vida? A proposta era essa, que você entenda que os números têm vida. Então, quando você vai no lugar que você vê aquela pessoa, não, vamos juntas, sempre está sozinha. Eu atendo outra moça que tem número 2, que eu falo com ela, corta esse vínculo, vai sozinha para Sete Lagoas, para Lagoa Santa, sei lá, para Macacos. Não, Oscar, não consegue enxergar ela sozinha, porque tem o 2. Então, o número 3 tem isso, né? Aquela energia muito forte de querer abraçar todo mundo e, portanto, ela sempre pode haver uma energia de que ninguém preocupa com ela. Eu já sei que as pessoas que têm o número 3, se você tem o número 3, perceba, você está sempre pronta para todo mundo. Mas quando você precisa de alguma coisa, parece que não encontra. Entendeu? Entendi. Acho que todo mundo que está em casa entendeu também. No próximo bloco a gente volta a falar do número 3, porque a Camila tem o número 3. Então a gente volta a falar dela também e volta a falar de todos os casos para a gente continuar falando de dependência familiar. Até o próximo bloco. Estamos de volta aqui no Motivando Você. Agora vamos falar dos casos reais, né? A gente já conversou, já falou da Sueli, lá de Recife. Já falamos da Camila de Florianópolis, da Fernanda do Paraná, e todas elas têm uma certa dependência familiar, né, Oscar? E elas têm números diferentes, né? O curioso é isso, né? Todas com o mesmo problema, mas números diferentes. Como que funciona isso? Então, o que acontece? A Sueli tem o número 4, que é o vínculo familiar, né? A Fernanda, aliás, a Camila não tem dependência, ela cria uma dependência por conforto de vida, porque ela poderia romper esse vínculo tranquilamente.
Sim, porque ela tem sucesso, sim, ela tem né? sucesso, tem tudo. Ela está acomodada no nível de exigência que eu falei. O número 3, ela se expressa, ela fala, ela quer tudo, ela sempre quer mais. Então, ela está numa situação de conforto, porém, não tem o espírito de romper o vínculo com a mãe. Já a Fernanda, que é o número 2 no destino, ela tem uma dependência criada pelo seu destino. Vamos supor que amanhã a mãe da Fernanda decide liberá-la. Fala, não, filha, realmente, assisti o programa, estou me sentindo com responsabilidade. Você pode estudar, você pode trabalhar. A Fernanda vai buscar outro ponto de dependência. É isso que as pessoas têm que entender. Então, quando a gente fala, se tem alguma coisa que te incomoda, sim, de sua vida, é o fato de você buscar na numerologia a resposta de por que está te incomodando. Que era o que acontecia comigo, porque eu não te contei mais a minha história da busca do autoconhecimento. Então, quando eu descobri os meus números, que eu tinha o número 1, eu entendi que tudo dependia de mim, que eu poderia alcançar tudo. Mas o número 1 está sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando e sempre buscando. Então, isso faz com que as pessoas, de alguma maneira, elas não tenham um objetivo a ser alcançado. Então, se você pensa, qual é o objetivo da Sueli? Não tem. Ela quer romper o vínculo, mas para onde? Para viver sozinha, né? Sim, teoricamente, mas, nesse exatamente. momento. Então, vamos programar uma mudança na sua vida? Quer mudar a sua vida? Quer mudar alguma coisa na sua vida? Ótimo. Então, como que a gente programa uma mudança? Como? Se eu quiser mudar para o Rio, ou para Florianópolis, ou para Recife, eu não vou chamar um caminhão de mudança, vou lá em casa, carrego o caminhão e vou para aquela cidade que eu escolhi para buscar onde que eu vou morar, certo? Certo. O ideal seria eu primeiro ir lá naquela cidade onde que eu vou morar, ver se eu consigo me adaptar a essa cidade, se essa cidade atende às minhas necessidades, para assim depois eu conseguir fazer essa mudança. Entendeu? Se você quer mudar de vida, você tem que experimentar essa vida que você quer. Como que você vai mudar cegamente, sem saber para onde? Então, o que eu sugiro para as 3? Né? E aí vem aquela questão do coaching, né? Da ajuda, da proposta, que nós vamos falar no próximo bloco. Então, essa numerologia prova, é uma demonstração de que essa ciência serve como ponto de referência para você conhecer o que está te prendendo à sua família, a uma relação afetiva, porque às vezes temos muitos casos que ainda não podemos falar de todos, que tem o número 6. E o número 6, como é 2 triângulos que se juntam, as pessoas vivem presas por amor, mas não são correspondidas. Então, também não há uma dependência só de papai e mamãe, ou de papai. A dependência do marido ou da esposa. Então, essas dependências, elas acontecem porque a gente permite. Porque nós somos movidos, de alguma maneira, por essa numerologia que vai te acompanhar a vida inteira. E aí vem a mudança da numerologia. Eu mudo para onde que eu mudo? Qual é a mudança que eu faço? Então, a gente já falou da mudança do Vitor Leo, da Sandra de Sá, de pessoas que são famosas, empresas mudam. Então, por que você não pode mudar? Por que a Sueli não pode mudar? Só que é muito sério usar a numerologia como uma ferramenta de mudança. Tem uma pessoa que outro dia conversando comigo, Oscar, você está manipulando a vida. Sim. Por que não? Pensa, é sério? Não, mas esse manipular a vida, acho que é um pouco complicado e meio polêmico, porque assim, na verdade, é a gente que escolhe o caminho que a gente quer. E Deus? Traçar, sim. Mas não é, né, você muitas vezes falou, preciso de você, né, só vou te dar a mão se você me der a mão. Então, é o caminho que a gente escolhe para traçar. E aí eu te pergunto, será que Deus não está permitindo isso para que as pessoas possam mudar? Por que estamos acontecendo isto? É muito profundo, é muito sério. A numerologia deixou de ser uma brincadeira de internet ou fazer aquele jogo, meu número é X e vou fazer isso. Não, agora nós estamos aprofundando. Nós estamos centrando no espírito real de cada número. Mas você vê que nós temos que ir com calma. Sim, porque é muita informação. A apostila tem 100 páginas.
Então, não podemos passar 100 páginas para você de um dia para o outro. Então, é importante que vocês comecem a entender como funciona essa numerologia, para que esses casos reais que vêm para nós, a gente possa ajudá-las. Então, eu propus para a Sueli uma mudança de nome. Não, mas calma. Então. Essa proposta da Sueli a gente vai saber, você vai contar pra gente no próximo bloco, que a gente vai receber essas pílulas aí para ver como que a gente consegue mais uma vez ajudar as três. Perfeito. Até lá. Voltamos, com esse último bloco de hoje. Vamos falar dos casos que a gente já estava conversando e separou ali, eu te cortei, que você sugeriu a Sueli que ela mudasse o nome. De novo, a gente vai falar desse assunto que todo mundo quer saber, né? Como foi isso? Por quê? Porque se ela não tem capacidade suficiente da ajuda da família, ela tem que mudar de atitude. Se ela continua no número 4, ela não vai mudar de atitude. Aí é diferente da Fernanda, que tem o número 2 no destino. Então, nós estamos criando um vínculo de compreensão de que a Sueli pode começar a mudar a sua vida se ela muda a sua atitude. Entendi, mas como que a Sueli, vamos supor, a Sueli mudou lá de nome. Como que a numerologia rege ela para que ela possa ter atitudes diferentes da que ela tinha? Você está questionando a numerologia. E eu te entendo. Sim, tá bom, eu te entendo. É bom que você faça isso. Não, eu quero entender. Sim. Como? Então, é vibracional, são energias vibracionais. Se a gente entende que se a gente confirma, porque eu trabalho muito, e aí está, você me levou lá atrás. Quando eu descobri isso, eu falei, não é possível que a numerologia vai vibrar desse jeito, que vai ter tanto poder de descrever uma pessoa. Outro dia, Beto de São Paulo, Beto, me falou, Oscar, estou passado, não é possível que você, através do número, vai realmente vibrar desse jeito. Então, ou a gente acredita realmente na força vibracional dos números, ou não acredita. Então, muita gente fala, Oscar, não sei, esse programa... Não, é para quem acredita, não é para quem não acredita. Entendeu? Agora, se você questiona a numerologia, então faça provas. Vamos fazer contraprovas. Então, o que eu sugeri para a Sueli? Sueli, se você continuar sendo chamada como Sueli, você só vai vibrar como número 4 e vai ter a família como prioridade na vida, que são as moedas correntes, que eu falo de moedas correntes. Então, eu te pergunto, qual é a sua moeda corrente? Eu não sei nem o que é moeda corrente. O que é moeda corrente? Nós temos aqui uma moeda corrente que chama-se real. Sim? Sim. Nos Estados Unidos tem o dólar, na Argentina tem o peso argentino. Todos nós temos uma moeda corrente. A minha moeda corrente chama-se liberdade. Vamos supor que amanhã vem uma empresa e fala, Oscar, nós gostamos do seu trabalho, bacana, olha, vamos assinar um contrato, 10 anos, você vai ganhar X, Não quero. Deixa eu ser o dono da minha vida. Entendeu? Entendi. Então, a Sueli tem a moeda corrente, que é cuidar da família. Ela já está com essa energia dela. Então, como que eu mudo isso? Através da mudança de nome. Aí ela mudou, ela colocou Sueli, porque o nome dela era com Y. Aí ela mudou para o I comum. Então, já essa energia muda. E quando ela muda o nome completo, porque quando mudou no primeiro nome, mudou no nome completo. E aí o que acontece? A atitude de dependência familiar deixa de existir, não acontece mais, e acontece uma nova energia que a gente ganhou, que era o número 3, que o que ela precisa é mobilidade para frente, vida mais alegre, sair daquela angústia. Você vai ler as cartas, que são enormes, de sofrimento, de angústia. Oscar, eu preciso disso, não consigo. Eu estou em dificuldade. Então, as pessoas ficam muito ancoradas no sofrimento. Então, o que nós vamos propor para aqueles 7 passos? Observa a sua vida, Sueli. Observa como você se sente. Vamos recapitular esses 7 passos? Isso. Tem muito tempo que a gente não fala deles. Vamos lá. Observação. E aquela observação seria tipo... Não é uma autocrítica, é uma autopercepção. Como que você se percebe? Quem é você? Eu me pergunto, Oscar, como você está hoje?
Eu falo no espelho. É uma conversa com si mesmo. Isso, as pessoas não falam com sua alma. Então você tem que falar com sua alma. Oi, bom dia, Oscar, como você está? Eu falo, está tudo bem com você? Aí eu me pergunto a mim mesmo. Realmente está tudo bem, gostaria que estivesse melhor, mas eu tomo consciência de que está tudo bem. Se eu determino que está tudo bem, se eu tomo essa consciência de que está tudo bem, eu determino que meu dia vai ser maravilhoso. Observar, tomar consciência daquilo que você observou, determinar o que você quer, focar naquilo que você quer, manter o foco, que é o caso da Sueli agora, nós estamos com um projeto de manter o foco. Não perca o foco, não olhe para trás. Porque ela quer sair dessa dependência, certo? E conclusão, a conclusão seria da ideia que a gente tomou daquilo que a gente observou primeiramente. E aí voltamos de novo todos os dias. Vou te contar um segredo, eu faço isso todas as noites. E o sétimo? Automotivação. Automotivação. Eu faço isso todas as noites. Todas as noites eu observo minha vida. E tomo consciência de onde que eu estou caminhando. As pessoas não fazem isso. Então, essas são as pílulas de coaching. Que é programar, escrever aquilo que eu falei, já falei isso, né? Vamos escrever o que eu quero. Eu, Oscar Ahumada, quero que as pessoas interajam no meu programa. No nosso, desculpa. Eu sou um, né? E Oscar Ahumada dá um, então eu tenho esse lado de querer ser o primeiro, sabe? A gente não nega, eu não posso negar essa característica. Então essa é a ajuda da numerologia, tomar consciência de que nós podemos, sim, através do autoconhecimento, Sueli, Camila e Fernanda. Que tem números diferentes e o mesmo problema, vamos dizer assim. Exatamente. E às vezes isso mexe muito na autoestima, porque elas acabam que não tem namoro, não tem ninguém, imagina uma pessoa sozinha, as três cidades diferentes, porque uma está dos 20 ainda, tem tudo pela frente, mas não tem vínculo. A outra tem 37, sucedida, mas não tem vínculo. É a carência afetiva. E o fato de não ter alguém é pesado também. Você não ter com quem compartilhar, não tem com quem conversar, não tem com quem namorar ou chorar. Aquela aproximação. Há muita carência, as pessoas estão muito sozinhas, as pessoas perderam a fé no amor também. Entendeu, Fabiana? Então, a proposta é essa, vamos motivar você, comece a escrever o que você quer. É importante que cada um, né, escreva aí, observe os seus números, trace primeiramente o seu objetivo, né, que é, escreva aí no seu caderninho, né, quais são os seus números, o que está te guiando e aonde você quer chegar, né? Quais são os seus objetivos, o que você quer. Que é a partir daí que a gente vai conseguir muito bem. Te ajudar a ensinar um caminho. Então a gente se encontra no próximo programa amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal aqui na BH News. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado mais uma vez.